Passa aí. Aqui, segundo aqui aberto, ótimo. Áudio fechado. Esse aqui eu vou gravar com o isso. Rô, seu microfone está desligado. Ah, agora eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, tudo bem. Boa tarde a todos. Ah, A minha imagem tá piscando? Tá. Tá piscando. piscando. Não sei o que aconteceu. isso. Acho que eu vou ter que sair e entrar de novo para ver se melhora. Eu vou sair aqui e vou entrar de novo, tá? Tá gravando Beleza. já o sinal da Boa tarde. reunião. Boa Se tarde, tiver algum problema, Evelyn. Boa eu tarde, consigo gente. subir depois do vídeo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tarde. Vamos aguardar um pouquinho, né? Para a segunda chamada, para que todos possam entrar, tá bom? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estou fazendo um teste de som. Vocês conseguem me escutar bem? Sim. Boa Dá para tarde. ouvir sim, Fernando. Valeu.
Boa tarde, gente. Boa tarde. Ó, estou aqui. Carros alegóricos sendo feitos. Teremos carnaval, enfim. Entrei só para ter coro para falar o vídeo com vocês. Oi, Monique, boa tarde. Boa tarde, Monique. Os guerreiros do carnaval. Vou fechar aqui o áudio. Natália, acho que era bom a gente já começar, porque o secretário Fernando está aqui na sala já para... E... O que você acha, Nath, a gente já começar? Porque tem a agenda do secretário também, ele está aqui com a gente, né? Acabou de dar 5h15, Rô. Já fui fazendo aqui a chamadinha, minha colinha aqui, e a gente já tem quórum. Ótimo. Podemos começar, sim. Tá. Então, eu vou pedir para que todos se mantenham na sala, ninguém se retirem. O Fernando, ele está aqui com a gente hoje. A mesa diretora fez um convite para o Fernando secretário vir hoje, para que ele pudesse falar sobre alguns assuntos. Eu vou pedir para a Natália fazer a apresentação e colocar os assuntos que o Fernando vai abordar. Depois o Fernando, melhor que ele faça a fala primeiro, e no final a gente tem uma única votação para fazer. Eu peço para que todos aguardem, tá bom? E eu acho que vai ser bem importante essa fala do Fernando aqui, da gente todos poder ficar bastante atento no que ele vai falar, tá bom? Natália, com você. Obrigado, Fernando, pela sua disposição aí, conseguiu espaço na agenda para estar com a gente. Ronaldo, Fernando, eu posso só interromper só um minutinho, só antes de passar a fala para o Fernando. Eu posso só fazer uma chamada rapidinha para deixar aqui registrado no vídeo que a gente tem de fato quórum, para todo mundo se manifestar, e para a gente aprovar a ata da última reunião também, que a gente precisa aprovar nessa. A gente pode só proceder, só iniciar seguindo esse procedimento, por favor? E aí já logo passo a palavra para o Fernando. Pode, Natália, por favor. Tudo bem, Fê? Vai atrasar um minutinho aqui para você, eu sei que seu horário é corrido. Obrigada, gente. Então, vou fazer rapidinho aqui. Representante da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Osvaldo, presente. Representante da Secretaria de Educação, professora Ila, presente. Representante do Departamento de Comunicação, hoje nós não temos ninguém. Secretaria de Planejamento, Marcela Mantovani, presente. Representante da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, sou eu. Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, professor Glauber Borges. Eu não o vi, eu acho que ele não está presente hoje. Se ele tiver... Não está mesmo, não tem problema. Representante da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Getúlio, está presente. Obrigada, Getúlio. Representante da Secretaria de Esportes, hoje nós não temos ninguém presente. Representante da Secretaria de Segurança Pública, Bruno dos Santos Nogueira, está aqui presente com a gente, né, Bruno? Obrigada. E representante da Unital, hoje nós não temos ninguém presente. Representantes da sociedade civil, Pedro Rubim, setorial de artes visuais e design, está aqui presente com a gente, fazendo essa transmissão da reunião, né, Pedro? Setorial de artesanato, a representante é a Betinha, a nossa Elizabeth Silva, está presente aqui com a gente também. Representante da setorial de audiovisual e arte digital, não está aqui presente no momento, é o Júlio Minari.
Setorial de música, hoje está com o titular e o suplente presente, Fabíola e Túlio, né? Obrigada pela presença dos dois. Representante da Setorial de Artes Cênicas, a Júlia e o Mike, até o momento não chegaram, mas devem chegar também até o final da reunião. Representante da Setorial de Cultura Popular, Monique, está presente aqui com a gente também. Setorial de Empresas e Produtores Culturais, Ronaldo Robles, presente. Setorial de Instituições Culturais Não Governamentais, Rosângela Cândido Soares, presente, obrigada. Setorial de Patrimônio Cultural, Material e Imaterial, é a Denise, também está aqui presente com a gente. Então, a gente está iniciando a reunião com a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 conselheiros presentes. Então, temos quórum para iniciar. E antes da gente dar seguimento aqui com a nossa pauta, queria saber se a gente pode colocar em votação a ata da última reunião, se todos leram, se estão de acordo, e se alguém for contrário, né, por favor, se manifeste. Todos de acordo? Ata aprovada? Então, tá bom. Ata aprovada. Então, pode falar, Ronaldo. Fernando, só aproveitando que a gente seguiu o nosso regimento, que com três faltas sem nenhum aviso, a gente pede o afastamento do conselheiro, né? E assim, o esporte e o Unital, acho que não vieram em nenhuma reunião do ano passado, né? Então a gente está precisando que eles sejam retirados e sejam afastados o mais rápido possível, porque a gente sempre fica com quórum aqui, dependendo da presença dessas pessoas que nunca estão presentes, né? Então a gente pode verificar como é que é o caminhamento disso, se precisa sair, como é que tem que Nós ser. já fizemos essa solicitação depois da nossa última reunião, Ronaldo. Já foi dado encaminhamento, a gente está aguardando a indicação dos novos nomes, mas já foi realizado o pedido já foi feito. Tá, daí enquanto não tem os novos nomes, esses nomes que estão aqui, eles podem ser afastados, a gente nem conta eles como conselheiro, né? Fica a Unital e a Secretaria de Esporte sem conselheiro representante aqui no Conselho de Cultura, por enquanto, até eles enviarem. Sim, nós aprovamos isso por meio de uma resolução, né, na nossa última reunião. Isso. Tá bom. Se quiser passar a palavra para o Fernando. Tá. O Getúlio levantou a mão. Oi, Getúlio, você quer fazer alguma fala? Não, acho que não está com a mão levantada não, Pedro. Eu vou passar a fala então para o Fernando, eu vou convidar o Fernando e vou convidar a Natália. De repente a Natália pode contar um pouquinho para a gente por que o Fernando está aqui na reunião com a gente. Logo em seguida o Fernando assume. Então nós convidamos para participar da nossa reunião hoje o senhor Fernando Pascoal, secretário de Cultura, para poder conversar com a gente um pouquinho e falar sobre o planejamento da Secretaria de Cultura para o ano de 2024 e como está o andamento da Lei Paulo Gustavo aqui no município, o desenvolvimento da Lei Aldir Blanc II e do Plano Municipal de Cultura. Então, Fernando, se você puder conversar um pouquinho aqui com a gente, por favor, dar algumas informações sobre esse assunto, a gente agradece, tá bom? A palavra é sua. Olá, pessoal, muito boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de poder participar dessa importante reunião do Conselho. Acho que é a primeira desse ano. Primeira? Então, acho importante ser a primeira, porque daí a gente já aponta toda a nossa expectativa para esse exercício, né? A gente já tem algumas definições, algumas questões, a gente vai definindo ao longo do tempo, né? Ao longo do ano, que é normal. Mas voltando aqui à pauta,
O primeiro assunto é a aplicação da Lei Paulo Gustavo, aqui no município de Taubaté. Como todos vocês sabem, a gente fez uma série de reuniões públicas, né, o ano passado, fizemos audiência pública, construímos os editais se baseando nessas informações que a gente coletou dessas reuniões. A gente pegou a minuta que o próprio Ministério da Cultura disponibilizou para todo o país, né, então a gente seguiu esse caminho. Agora a gente está na fase de pagamento de alguns termos de execução cultural que ainda estão faltando, né? Mas a gente está efetuando esses pagamentos tanto dos prêmios como desses repasses, e a gente precisa agora montar uma comissão de monitoramento e avaliação, que é uma comissão que vai justamente monitorar todos esses planos de trabalho, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer o repasse e também fazer esse monitoramento desses planos de trabalho, né? O diferente do prêmio, que o prêmio é justamente uma premiação daquilo que o produtor já construiu, já produziu, ele recebeu aquele valor, né? Muito bem. Nós preparamos aqui uma planilha com os valores desses editais que já foram realizados, né, e estão em pagamento. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês para ficar mais fácil. Aqui. Vocês conseguem ver? Esses aqui são os editais ali, Paulo Gustavo. Dá para ver? Ainda Sim. não está aparecendo para gente. Ah, vocês já estão vendo aqui? Para mim ainda não. Ah, então tá bom. Eu tô vendo aqui. Beleza, de qualquer modo também a gente disponibiliza depois. Mas só para a gente Agora ter... apareceu para mim. Se puder aumentar só um pouquinho a. É que se aumentar, ele sai da borda aqui. Ai, né? Tá bom. Ô, Ronaldo, dá pra gente dar um zoom aqui também. Então tá bom, pode deixar do jeito que estava. Beleza, então vamos lá. Projetos de audiovisual, né? Nós tivemos o edital A, que é apoio a produções em audiovisual. Nós tivemos 4 categorias, sendo que na categoria A, com o CNPJ do audiovisual, o valor de 50 mil, né? Nós tivemos todas as vagas preenchidas. Categoria B, todas as vagas preenchidas. Categoria C, todas as vagas preenchidas. E na categoria D, que são produções de pequeno porte, né, do valor de R$10.000, a gente teve 8 proponentes contemplados e a gente teve um saldo remanescente de 130 mil, tá? Esse do apoio audiovisual. O edital B, apoio às salas de cinema e cinemas itinerantes. Nós tivemos 5 projetos contemplados, do valor de R$40.041,70. Tivemos um saldo remanescente do valor de 40.041, que é justamente o valor de um projeto que ficou vago, não foi preenchido. Na categoria C, capacitação, formação, qualificação no audiovisual, tivemos também todas as vagas preenchidas, não sobrou nada. Depois, demais áreas da cultura. Artes cênicas, artes visuais e música, tivemos todas as vagas preenchidas, tá? A possibilidade aí preenchida, e teve eu esqueci de falar também da questão dos suplentes, tá? Então, lá em cima, né, voltando lá em cima, edital A, teve 7 suplentes na categoria A, 8 suplentes na categoria B, 13 suplentes na categoria C. Esse dado é importante porque no caso de fazer, reaproveitar o edital, fazer os remanejamentos, é importante a gente ver a questão dos suplentes, né? Ou seja, são projetos que estão aptos a receber o recurso, mas não tem a vaga disponibilizada. Edital de premiação, artes visuais, preenchemos todas as premiações. Artesanato, sobrou 64.900. Categoria literatura, sobrou 50.600. Cultura popular, sobrou um prêmio de 5.000. Grupos carnavalescos, sobrou um prêmio de 5.000. Mestres e baluartes da cultura popular, sobrou o valor de 8.000. Então a gente tem todos esses saldos remanescentes para a gente tomar uma decisão daqui para frente. Seja a gente contemplar esses suplentes, lembrando que a gente não pode pegar o valor, por exemplo, das demais áreas da cultura e transferir para o audiovisual. Ele precisa ficar entre os incisos da lei, né?
Então, ou a gente abre novos editais para contemplar esse valor para novos projetos, tá? Acho que isso a gente pode discutir mais detalhadamente depois, né? Esse é o primeiro assunto. Vocês querem que eu faça toda a apresentação dos 4 assuntos ou a gente para por assunto e vocês se manifestam? Eu acho que a gente poderia se manifestar e cada assunto a gente ir eliminando, né? Qual que é a sugestão da secretaria, Fernando, com relação a esse valor remanescente? Contemplar os suplentes ou abrir um novo edital? Porque, do meu ponto de vista, eu acho que, assim, já que existem suplentes, seria mais apropriado a gente contemplar os suplentes, né? Mas qual que é a visão da secretaria? Bom, veja bem, na categoria A aqui, por exemplo, audiovisual, a gente tem o valor de R$130 mil, né? Nós temos 7 suplentes na vaga de 50 mil por projeto, 8 suplentes de 50 mil também, 13 suplentes nas vagas de 25 mil. Então a gente teria que pegar o valor de 130 mil e distribuir esses suplentes. Só que o suplente, por exemplo, é o valor de 50 mil. Então a gente conseguiria pagar um valor de 50 mil, né, mais um valor de 50 mil e mais um valor de 25 mil. Então contemplaria o primeiro da fila de espera de cada categoria, correto? E sobraria ainda 5 mil, né? Que seria 50, 50 e 25. Acho que a Monique levantou a mão. Vamos combinar uma coisa, da gente ter uma fala de uns 2 minutos, no máximo. Oswaldo, você consegue marcar para mim aí, por favor? Monique, por favor. Pronto, acho que estão me ouvindo agora? Oi, estão me ouvindo? Sim, Estamos sim, Monique. Tá. Então, eu queria primeiro parabenizar mesmo o secretário, toda a secretaria, todas as pessoas envolvidas na Paulo Gustavo. Foi um processo extremamente transparente, sabe? Os editais vieram de acordo exatamente com o que foi pedido nas reuniões públicas, tá? E aí, depois, as reclamações que vieram depois, eu acho extremamente infundadas, uma vez que todo mundo podia participar das reuniões públicas e dar sua sugestão. Então, assim, parabéns pelo processo transparente, democrático, como poucas vezes se viu. Aí fala assim, mas você está dizendo isso porque a escola de samba foi contemplada em 3 projetos? Foi mesmo, 2 em primeiro lugar, porque a gente trabalhou muito. Isso não é favorecimento, isso chama-se empenho, dedicação, trabalho, seriedade, tá? E nós estamos fazendo. Então, primeiro, parabenizar mesmo o processo. Segundo, agora vem minha crítica. Vários projetos, inclusive um que passou em primeiro lugar, projeto de música da escola de samba, nós ainda nem assinamos o termo. Eu falo por mim, mas eu também falo por muitas e muitas pessoas que apresentaram projetos, tiveram seu projeto aprovado, homologado com uma data, um período de execução. E, infelizmente, a prefeitura não está cumprindo com o repasse na data da execução do projeto. Aí já disseram assim para mim, mas muda a data da execução. Gente, se você vai fazer prestação de contas e você atrasa uma nota, você tem que devolver dinheiro. Vale o que está escrito. Então, a prefeitura que se programasse melhor para que as pessoas que apresentassem projetos com início em janeiro não fossem prejudicadas. E são várias e várias demandas. Eu sei que o pessoal de artes cênicas não assinou ainda, nem assinou o termo, música não foi assinado o termo, entre outras categorias. Então, assim, a minha única crítica é dessa demora do repasse. 2 minutos. Já estou encerrando. Que não está. Que eu sei que não é culpa da Secretaria de Cultura, tem a ver com DTL, finanças, outras secretarias. Mas fica registrado que, infelizmente, muitos agentes culturais estão sendo prejudicados ao seu cronograma de trabalho por essa demora na assinatura dos termos e no recebimento do recurso.
E isso é um erro que a gente tem que se preparar para não corrigir nos próximos, como, por exemplo, na Audiobank 2. É isso, mas parabéns pelo processo democrático que foi feito. Fernando, você quer dar um retorno para a Monique? Eu também gostaria de saber de você, aproveitando, né? Como não tem mais ninguém com a mão levantada, eu acho que essa é a única questão que veio com relação aos editais. Eu queria saber de você como é que o procedimento interno reza, né? A gente teria que fazer uma votação, um encaminhamento do conselho aprovando a contemplação dos suplentes, porque eu acho que já estava contemplado no próprio edital de que os suplentes, em caso de sobra de verba, né, seriam contemplados ou não? Como é que está isso? Eu não estou muito por dentro. Se você puder esclarecer isso, e se for necessário o conselho contribuir de alguma forma, se você pudesse dizer como é que poderia ser a nossa contribuição. Com relação ao comentário do Monique, a gente fez uma articulação junto à Secretaria de Fazenda, né? A gente leva um tempo para atualizar os nomes, chama ainda de DSU, DLP, né? Agora Secretaria de Fazenda. A gente fez essa articulação junto com eles, mas também acabou se tornando um gargalo lá para eles, porque eles fazem vários pagamentos, né, só a Secretaria de Cultura, né? Então, como eu sempre digo, o ciclo completo do edital, avaliação e pagamento não se encerra só na cultura, né? A gente depende de outros setores e a gente sempre que a gente vai, a gente conversa. Então, eu não tenho uma resposta para você com relação a isso. O que a gente pode fazer é manter essa conversa junto ao Finanças, Fazenda, nos próximos, justamente para a gente criar esses fluxogramas mais ágeis, né? Eu concordo com você que isso é necessário. A gente vai fazer esses esforços, tá? Com relação à devolutiva, Ronaldo, eu acho que eu coloco a proposta para vocês, aí vocês conversam depois e me encaminham por escrito, até para instruir o processo, para a gente encaminhar o edital para esse sentido, pode ser? Coloca a questão, aí vocês me devolvem, né, em ata ou ofício, sei lá, para a gente dar andamento. Agora, importante também, esse é um caso que dá certo, né, porque a gente tem 130 mil que vai ser contemplado um edital, uma pessoa, depois outra pessoa e depois 25 mil da terceira pessoa, porque se fossem vários, a gente teria que estabelecer um critério. Qual critério que seria esse, né? A gente teria que olhar com calma mais o edital para ver quais são os critérios de desempate, etc. Mas aqui no caso deu certinho, porque a gente pega o primeiro da lista, né, de cada categoria e sobra 5 mil, né? Agora com relação... Deixa eu só te perguntar uma coisa, a abertura de um novo edital, como é que isso poderia acontecer? Porque fico imaginando que se for abrir um novo edital, teríamos que nos reunir novamente, fazer todo um processo para ver que linhas que seriam contempladas, né? E a gente tem também o Audi Blanc que está aí já esperando para abrir, né? Então, como é que seria a abertura de novo edital? Exatamente, teria que começar do zero. Teria que fazer todas as indicações, né, de onde seria utilizado o recurso, teria que construir esses editais, teria que tramitar pela prefeitura até a contemplação dos proponentes, né? Levaria todo o processo de novo. Mas eu acho que, no final das contas, a gente vai ter que fazer, pelo menos com algum saldo, vai acabar acontecendo isso, viu, Ronaldo? E eu vou explicar por quê. Depois, aqui na categoria B, a gente tem um valor de 40 mil, que é para salas de cinema. Eu não sei se vale a pena a gente insistir em abrir um novo edital para sala de cinema, porque eu acho que quem tem a sala de cinema já tentou, né? Já tentou pleitear e não foi contemplado. Eu não sei se teria essa demanda. A gente pode fazer essa pesquisa e ver se tem a demanda para esses 40 mil ainda, né? Porque esses salas de cinema, a lei permite a gente utilizar num espaço público, né? E a gente tem algumas possibilidades dentro da secretaria. Eu vou citar um exemplo, que é o teatro aqui do Centro Cultural, que eu me lembro que muitos anos atrás ele era usado como sala de cinema, né? Então a gente precisaria justificar essa utilização do recurso desses 40 mil. Aí eu colocaria a discussão com vocês também, se a gente poderia pegar esses 40 mil e reformar de repente o piso,
alguma coisa assim aqui no nosso teatro do Centro Cultural. Afinal de contas, é um espaço público que muita gente utiliza, né? Muita gente pede para ensaiar, os próprios eventos da secretaria a gente realiza ali, muita gente ensaia ali, então eu acho que a gente conseguiria justificar, porque a lei permite esse aporte usando a lei de licitação comum, né? No caso, reformas de salas de cinema, de espaços públicos, né? Então fica também aí a discussão, tá? Agora, com relação à premiação, que tem bastante categoria que sobrou, né, o recurso, a gente tem, por exemplo, artes visuais, nós temos 6 suplentes. Eu acho que nesse caso a gente poderia pegar um recurso aqui que sobrou das demais categorias e efetuar o pagamento desses 6 suplentes. Aí também coloco a discussão para vocês, tá? Lembrando que daí todo esse saldo aqui remanescente, a gente vai ter que pensar como é que a gente vai utilizar esse recurso, abrir novos editais para as áreas da cultura, ver quais são as demandas, pensar na questão também de quem já foi contemplado, vai sair em desvantagem, vamos dizer assim, em relação aos que não foram contemplados, né? Acho que, inclusive, na Audi Blanc 1 a gente usou esse recurso, né? Justamente para tentar para o recurso chegar a pessoas que não foram contempladas da primeira vez, né? Acho que a gente pensar no mecanismo nesse sentido, né? Mas, de qualquer modo, esse valor aqui, remanescente, a gente vai ter que executar. E eu quero executar. Acho que ninguém aqui quer devolver o recurso para o Estado, né? Ou para a União. Então, é um recurso importante, é bom que ele fique na cidade. Então, a gente também tem que fazer essa construção desse saldo ainda remanescente, mesmo pagando os suplentes, né? Eu tenho uma sugestão para fazer, Fernando, porque eu acho que a gente abrir discussão aqui no Conselho seria melhor, porque há várias formas da gente dar encaminhamento para essa verba que sobrou. Talvez seria mais prático, mais produtivo. Aquele comitê foi desfeito, né? Teve um comitê que foi desfeito. Talvez assim, a criação de um comitê para tratar desse assunto, a gente tira alguns conselheiros aqui que queiram participar desse comitê, porque se tiver que criar novos editais, se tiver, ou seja, é um processo novo, então esse comitê tirado aqui do conselho cuidaria junto com a secretaria de verificar o encaminhamento dessa verba remanescente. Eu acho que talvez seja mais produtivo dessa forma, que daí pode se debruçar sobre o tema, olhar com mais calma e carinho sobre cada detalhe, entendeu? Porque eu acho que tem muitos detalhes aqui. A gente abrir uma discussão aqui agora vai ser uma coisa que a gente não vai chegar num resultado comum, sabe? Então, talvez, se for possível, a secretaria, se todos os conselheiros concordarem aqui, a gente levanta quem são os conselheiros que gostariam de participar disso, né? Levando em conta que muitos conselheiros aqui já foram agraciados pelo prêmio e podem participar de forma tranquila com relação a isso, sabe? Então, acho que seria melhor. O que você acha? Eu concordo, eu acho que seria mais imediato, então, a gente aprovar esse pagamento dos suplentes, né? Daí vocês dão essa devolutiva, e com o saldo remanescente a gente pode trabalhar dessa forma, que eu acho que é uma forma que deu muito certo no ano passado, né? Essa questão desse comitê misto, eu acho que foi bem produtivo e a gente conseguiu executar muito bem o recurso, né? Então, eu concordo. Então, eu vou colocar em votação aqui, como a gente já está em maioria e consegue votar, se todos concordam com o pagamento dos suplentes com a verba remanescente, se tiver alguém em desacordo que possa se manifestar. E a verba que sobrar, a gente vai criar um comitê, né? E esse comitê vai dar conta de verificar de que forma que vai ser encaminhada essa verba que sobrar. Se há alguém contrário a essa ideia, que possa se manifestar agora. Todos estão de acordo? Acho que está todo mundo de acordo, Fernando. Então está aprovado. Então a verba que sobrar depois do pagamento dos suplentes, né, a gente vai ser criado um comitê misto, secretaria e conselho, para dar encaminhamento para essa verba. Então é isso. Vamos continuar lá então? Acho que tem a próxima demanda.
Alguém quer fazer uso da palavra? Eu só queria perguntar, aí a verba remanescente, o comitê que vai decidir se vai fazer edital ou se vai ser para os outros suplentes, é isso? A verba remanescente, o comitê vai decidir, porque tem edital aqui que o Fernando apresentou, de que não tem suplente, né? Por exemplo, salas de cinema não tem suplente. Essa verba de salas de cinema abriria um outro edital, ou então essa verba seria utilizada para a reforma da sala que existe lá na própria secretaria, entende? Então, esse comitê, ele daria conta de verificar, junto com o pessoal da secretaria, qual seria o melhor encaminhamento para essa verba, entendeu? E a verba, só a questão, só para entender, e a verba remanescente, ela tem que ficar dentro da classe que ela foi remanescente ou vai poder distribuir de uma outra forma? Pelo que eu entendo, a verba do audiovisual vai ter que ser utilizada no audiovisual, ela não pode migrar para outra área, entende? Então vai ter que ficar ali dentro. Se não for utilizado, se a verba não for utilizada para reforma da sala de cinema do Centro Cultural, vai ter que ser aberto um outro edital para a sala de cinema aqui na cidade. Pedro? Então, quer dizer, a verba que está... essa verba que não foi utilizada, por exemplo, do chamamento A ali, do audiovisual, vai exatamente para o primeiro suplente. Isso, assim, o que o Fernando está propondo é o seguinte, a verba vai ser contemplado um suplente de cada área, então vai ser contemplado um suplente da categoria A, um suplente da categoria B, um suplente da categoria C, né? Perfeito. A verba que vai sobrar ali vai ser R$5.000, então vai ter R$5.000 sobrando já do audiovisual, que vai precisar abrir um novo edital, né? E vai ser um edital só de R$5.000, então vai ter que ser um edital de audiovisual de R$5.000, né? Na questão da sala de cinema, também a mesma coisa. Ou os 40 mil que sobrou, como não tem suplente ali, se tivesse um suplente, contemplaria o suplente. Como não tem suplente, esses 40 mil pode ser utilizado para a reforma da sala de cinema lá para aquele auditório que tem lá no Centro Cultural, né? Que inclusive as janelas ali poderiam fechar, porque aquelas janelas entram muito barulho. Perfeito. Vai ser utilizado vai ser utilizado ali no... Perfeito, entendi. Ou então, abre-se um edital para a sala de cinema, entende? Entendi. Então, por isso que o que a gente acabou de votar foi o seguinte, vai ser contemplado os suplentes, a verba remanescente, a gente vai criar um comitê misto, e esse comitê vai dar conta de verificar junto com a secretaria qual que é o encaminhamento. Se cria um edital, se for necessário criar um edital, que já vai ser mesmo, esse comitê vai trabalhar nisso. Sobre esses R$5.000 que sobrarem. Isso, sobre esses 5 mil, se tiver alguma outra verba que sobre, depois que contemplar os outros, né? Porque parece que nas artes, em algum lugar sobrou mais algum dinheiro aí. Até para ver se de repente não é mais caro você... Porque fazer um edital, né? Fica muito mais de R$5.000. A ideia é que esse comitê verifique dentro da lei, estude direitinho de que forma que possa dar esse encaminhamento, entende? Então, contempla os suplentes, a verba que sobrou, o comitê verifica qual que é o melhor encaminhamento, né? Faz o estudo da lei, faz o estudo dos editais, esse tipo de coisa. Perfeito. Ficou mais alguma dúvida? Tem alguma coisa que você quer complementar, Fernando? Que eu acabei deixando de falar? Não, acho que para mim é tranquilo. É importante essa devolutiva para a gente já começar a pensar aqui administrativamente como que a gente vai fazer. Com relação a essa pauta, para mim já está tranquilo. Perfeito. Você quer seguir para a próxima? Vamos para a próxima? Deixa eu mudar aqui a tela. A próxima é o de Blank 2, né? Gente, só um aviso, essa reunião online, a gente está recebendo um aviso que ela acaba dentro dos próximos 11 minutos, assim que ela acabar, a gente abre o segundo link que foi enviado,
tá bom? Ok. Beleza. Esse aqui é da PENAB 2, né? Aldir Blanc 2. Então, a gente recebeu no final do ano passado, no dia 28 de dezembro, o valor de R$ 2.031.718,38. Já teve um rendimento aí de R$ 676,47, que também podem ser utilizados para a mesma finalidade da lei, né? Então, esse recurso já está na conta do fundo, tá? Então, eu estou mostrando aqui para vocês o extrato da conta que foi aberta especificamente para movimentar os recursos da Aldir Blanc 2, tá? Então, essa é a conta do Banco do Brasil, que é a conta número 101.617.2, vinculada ao Fundo Municipal de Cultura. Então, é importante também a gente já criar esse comitê, Ronaldo. De repente, o mesmo comitê que vai trabalhar com o saldo remanescente ou um comitê específico para o Aldir Blanc 2. Aí fica também essa questão no ar. Se a gente já aproveita o mesmo comitê para as duas situações, né? Ou se a gente cria um específico para Aldir Blanc 2. Eu acho que o formato que a gente construiu o ano passado com a Paulo Gustavo, eu sugiro aqui, coloco em discussão entre vocês, para a gente seguir o mesmo modelo, fazer esse comitê, organizar as reuniões públicas, audiência pública, para a gente coletar as informações e também elaborar os editais. Eu acho que a gente pode seguir o mesmo caminho. Aí eu preciso saber de vocês. Fabiola, você levantou a mão, você quer falar? Sim, a Aldir Blanc 2, eu só queria definir na minha cabeça também. A Aldir Blanc 2 é uma que já correu, já tem os contemplados, é essa? Não, a Paulo Gustavo, sim. A Aldir Blanc 2 está no começo ainda. A gente recebeu o recurso. É porque a Aldir Blanc 2 ela seguia um modelo inverso, né? Ela fez o pagamento para os municípios para depois ter as discussões públicas para ver onde que ia gastar o recurso. A Paulo Gustavo não, ela inverteu, né? Teve as discussões, depois teve o pagamento. Então ela inverteu. Então nós já recebemos o valor, está na conta da prefeitura, do fundo, né, no caso. E agora a gente precisa construir essas discussões, como esses editais serão montados, né? Então a gente está no começo. Porque eu lembro que teve o Aldir 1 e Aldir Blanc 1, depois não teve uma segunda fase que, inclusive, tiveram pessoas que não puderam participar porque tinha que ter CNPJ, não era Aldir Blanc essa? No caso da Aldir Blanc 1, foram duas etapas, né? Porque a gente fez o primeiro pagamento, teve um saldo remanescente, aí teve o segundo pagamento. Então, o que vai acontecer aqui na Paulo Gustavo nossa? Teve o primeira leva, vamos dizer assim, de editais, sobrou um saldo, e foi a segunda leva depois. Então, por isso que foram duas vezes. Mas ainda dentro da Aldir Blanc 1. Aí depois teve a Paulo Gustavo, que vai ter a segunda etapa também agora, e depois a PNAB, né, a Política Nacional de Blanc, que vai ser uma política nacional de 5 anos, etc., que está começando agora. Ah, tá. E assim, os que não vai ter impedimento dos que já foram contemplados com a Aldir Blanc 1 vão poder participar da Aldir Blanc 2? Vão poder participar. A gente tem que ter sempre em mente que essas leis ela vêm com sentido de descentralização, né? Então, mas não impede a participação de quem já foi contemplado na 1 e nem na Paulo Gustavo. Ah, que bom. Tá bom, então. E você sabe, bom, ainda vai ser definido, né? Porque a questão de ter que, na Aldir Blanc, eu lembro que precisava ter CNPJ, não sei, uma confusão assim. Teve muita gente que não conseguiu participar porque tinha que ou abrir um MEI, ou abrir um CNPJ, não sei, mas acho que continua ou teve alguma alteração? Não, na verdade, a Lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc 2 é o mesmo decreto de fomento que regulamenta, né? E nesse caso eles são bem assim autorizativos, né? Pessoa jurídica com fins lucrativos, pessoas jurídicas sem fins lucrativos e pessoas físicas. Ah, tá, ok, obrigada. Era isso mais ou menos que eu queria ter ideia. Obrigada, viu? Nada.
Bom, aí eu coloco a discussão para vocês, então, se a gente monta um comitê específico para Audi Blank 2 ou se a gente usa o mesmo. Fernando, você pode contar um pouquinho para a gente como é que está a divisão dessa verba? Porque a Audi Blank 2, ela também tem um pedaço dessa verba que vai ser utilizado na própria secretaria, né? Como é que está isso? Porque dá a impressão que vai ser os 2 milhões para editais e não é isso, né? Tem uma parte que vai ser para construção, reforma, esse tipo de coisa. Se você puder dar essa... só para que as pessoas tenham claro de quanto que vai ser para os editais. Tem os 2 milhões é o valor total, né? Daí tem os 5% também de taxa administrativa não, que se pode usar com a viabilização da lei, né? E eu não preparei essa informação aqui, Ronaldo, mas posso abrir aqui. Porque assim, a Audi Blank 2, na verdade, a recomendação do Ministério era a gente colocar ela de forma genérica no sistema, né? Então eu coloquei um valor bem genérico lá para a gente receber o recurso quanto antes, sendo que esse detalhamento a gente faria agora. Ah, tá bom. Eu vou colocar em Mas votação, só para que todos entendam, a Audi Blank 2, a lei, ela possibilita de que um pedaço dessa verba, eu não me lembro quanto que eu estou sem ela aqui, também não estudei ela agora, tem uma porcentagem disso que pode ser aplicado em reformas da própria secretaria, né? Então, assim, desses 2 milhões e pouco que a gente recebeu, não vão ser todos os 2 milhões que vão ser para editais, porque uma parte disso vai ser para reforma de algum prédio, de alguma coisa que a própria secretaria vai ter que indicar, né? Vai ter que fazer toda a indicação e contratar a empresa para fazer essa reforma, né? Então, uma parte desse valor pode ser investido na própria secretaria, né? Então, que é o PAC, né? Que é aquela coisa do PAC, né? Que é uma parte do PAC que seria para construções. Bom, eu vou colocar em votação aqui, eu acho que se alguém, ao contrário... opa, tem alguém que levantou a mão aqui? Rafael? Antes de eu colocar em votação. Eu tô sem câmera hoje. Pelo que eu entendi, Ronaldo, esse recurso que foi para o PAC, ele não é o recurso que chegou para os municípios. Ele foi pactuado e ele já foi retirado e foi para o orçamento do PAC. Então, essa verba que está reduzida, que está menor e está chegando para os municípios é uma verba que está chegando de acordo com o plano de trabalho que foi apresentado para o município e foi dividido entre os municípios e é para a gestão do município, e é para a gestão das políticas públicas. O dinheiro que tirou do valor global da Lei Aldir Blanc, ela foi já para um outro orçamento, então ela não chega aqui para a gente. Ela vai ser gerida pelo governo federal e por outros entes para o PAC, mas aí não chega aqui para a gente, não aparece aqui. Ela já foi repactuada lá atrás. Ah, que bom. Essa é uma informação importante, hein? Que bom que você está trazendo essa informação, mas a gente pode fazer o seguinte, vamos assim, dar uma estudada na lei para ver exatamente o que faz esse dinheiro e no próximo encontro nosso a gente já traz isso. Mas eu acho que é importante a gente já verificar se todos estão de acordo. Eu vou colocar em votação. Então, eu vou colocar em votação se todos estão de acordo da criação do comitê da Lei Aldir Blanc, comitê misto, que vai tratar de criação dos editais, desses encontros todos de discussões que vão acontecer no formato que foi a Lei Paulo Gustavo, né, para que a gente possa criar os editais, né, e contemplar os artistas da cidade. E esse comitê fica também responsável de dar um retorno aqui para o Conselho com relação de como vai ser aplicado essa verba, né, se esse PAC já foi retirado, se não foi, se a Prefeitura pode fazer utilização dessa verba para a construção de alguma coisa lá dentro, reforma. Então, o Conselho fica autorizado em trazer para a gente, tanto dar esse retorno aqui para o Conselho, como fazer os encaminhamentos junto à Secretaria. Se todos concordam na criação do comitê, ficam como estão, ou se alguém é contrário, que se manifeste agora. Fabíola? Ronaldo, só uma pergunta. A gente está falando então da criação de 2 comitês diferentes? Ou é um só que vai cuidar dos 2 assuntos? A verba, o remanejamento da verba, do saldo remanescente da Paulo Gustavo, é uma questão, é um grupo que a gente já aprovou que vai ser criado. A gente está propondo que vai criar outro grupo de trabalho, ou será que um grupo só pode fazer essas 2
esses dois estudos, participar dessas duas análises? Olha, eu particularmente acho que um grupo só daria conta, né? Mas eu não sei como é que vai ser a demanda disso, sabe, Natália? Eu fico aqui um pouco preocupado da gente de ter uma demanda muito grande e os conselheiros que forem estiverem dispostos a estar à frente disso não tenham tempo de fazer, né? Mas a gente pode colocar aqui em discussão. O que vocês acham, Que tal a conselheiros? gente avaliar? Faz um conselho Gente, só, se por claro. acaso, minha sugestão aqui, Vai acabar a faz um reunião. comitê só e se por acaso a coisa... Opa, já está todo mundo de volta aqui, ainda falta a gente entrar. Voltemos. Eu lembro que a Betinha estava com a mão levantada, Eu estava falando. o Pedro estava falando, Betinha estava com a mão levantada e tinha mais alguém com a mão levantada aqui que eu Eu tinha levantado antes. Tá, então é primeiro Fabiola, Betinha e o Pedro estava falando. O Pedro conclui a fala dele. Não, a minha sugestão é só para que a gente monte um comitê, avalie a demanda, se da possibilidade, se por acaso esse comitê notar que o trabalho é excessivo, cria-se um segundo comitê. Ótimo. Então tem essa proposta do Pedro, cria-se só um comitê para dar conta dos dois assuntos e o comitê mesmo avalia e traz de volta aqui para o conselho, se é necessário, a criação de mais um comitê. Fabiola, depois a Betinha. Então, a minha questão era justamente sobre esse ponto. Eu acho que deveria ser 2 comitês, porque o comitê do Paulo Gustavo é uma coisa muito específica e não pode sair daquela área, inclusive aquela área, a área que vai atuar e que vai poder ser aproveitada é uma área específica dentro da área que já foi estipulada, certo? Aí o Aldir Blanc 2, não, o Aldir Blanc 2 aí já vai contemplar todo mundo. Então, eu acho que podia ser até um comitê um pouco maior, não sei se o comitê é maior, mas um comitê que contemplasse mais áreas, porque precisa ter as pessoas que sejam conhecedoras das especificidades daqueles que estão sendo contemplados, né? É o que eu Betinha? acho, né? Obrigado, Fabiola. Betinha? Seu microfone está fechado, Betinha. Abriu. Então, o que o Pedro disse, né? A mesma comissão, e se puder entrar mais conselheiro, daí, né, ajuda mais. E essa mesma seja por segundo Aldir Blanc, né? Eu concordo com o Pedro. Obrigado, Betinha. Jonathan? Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, desculpa pelo atraso, tá uma correria no serviço de volta às aulas das crianças ainda. E eu acho que eu concordo com a ideia da Fabiola de que eu acho, por serem assuntos, querendo ou não, que demandem visões diferentes, eu acho que seria o melhor dois comitês, um para cada proposta, para que ele possa ter a visão específica em cada um deles. Bom, a gente está empatado aqui. São duas defesas. Uma defesa a
favor, outra contrária. O Rafa pediu a palavra. Betinha, você pode fechar seu microfone para a gente, querida? Obrigado. Rafa. Sem problema. Eu pedi como intrometido, mas eu acho que só por uma questão de organização, inclusive de vocês aí da secretaria, por questões de reunião, etc., quando vocês forem pautar, tá lá, o comitê já está reunido. Às vezes é difícil encontrar uma data em comum para todo mundo se reunir, para conversar. Daí tem que conversar da Paulo Gustavo, marca um dia de reunião, vai todo mundo lá, se reúne. Daí nesse dia tem que fechar a reunião e depois marcar com outro grupo para conversar sobre a Aldir Blanc, a PNAB, né? Daí tem que marcar um outro dia, reunir todo mundo e marcar outra vez e falar sobre outro assunto. Se é o mesmo comitê que vai falar dos dois assuntos, eu acho que fica mais fácil pautar um dia, reunir todo mundo. Primeiro fala da Paulo Gustavo, depois fala sobre a PNAB, etc. Então, eu fico pensando que por uma questão de organização, talvez, e de praticidade para o conselho e para a secretaria, como são os conselheiros e como são os técnicos da secretaria, e possivelmente vão ser mais ou menos as mesmas pessoas, e geralmente são mais ou menos as mesmas pessoas que a gente vê nesses comitês e que têm as disponibilidades para ir, eu sugeriria, mas assim, eu estou sugerindo como uma pessoa que não é conselheira, então estou só dando a minha opinião aqui, mas mais por uma questão de praticidade mesmo. Bom, gente, eu vou... a Fabíola, você está com a mão levantada ainda? Você quer falar alguma coisa ou você esqueceu a mão levantada? Não, esqueci. Tudo bem. Eu vou colocar em votação. Eu, particularmente, assim, defendo também a criação de um único comitê por enquanto, e caso esse comitê se sinta muito atarefado, traga aqui para o conselho, a gente cria um segundo, né? Porque eu acho que um pouco que o Rafa disse é uma verdade. São sempre os mesmos que acabam participando desses comitês, que se dispõem e que tem tempo para também contribuir, né? Às vezes a pessoa tem até vontade, mas não tem tempo. Então a gente cria um comitê agora, né, que vai dar conta dos dois assuntos, né, e se caso o comitê se sentir sobrecarregado, ele traz aqui para o conselho, a gente indica um outro comitê, ou indica mais pessoas para que o comitê seja maior, né? Fabíola? As reuniões do comitê vão ser presenciais ou online? Eu acho que a primeira reunião pode ser presencial e, de repente, depois pode ser discutido a feitura delas online. Vai depender um pouco do encaminhamento que o próprio comitê vai dar, né? Porque daí o comitê ele é autônomo, né? Então, eu acho que a primeira reunião vai acontecer presencial, mas depois, se tiver esse encaminhamento de ser online, de repente pode acontecer online, que funciona muito bem, né? Mas vai depender de todos os membros. Mas você precisa de... Oi, que foi? Vai depender do conselho, sabe? Do comitê que vai ser formado e das pessoas que estiverem nele, sabe? Porque ele é autônomo. Vamos colocar em votação, então, a criação do comitê. Se alguém é contrário à criação do comitê, para os dois, um comitê que vai dar conta dos dois, da Paulo Gustavo e da PNAB, se alguém é contrário a isso, que se manifeste agora. Bom, que um comitê só, eu sou da opinião que eu acho que é melhor dois, porque são dois assuntos que são diferentes e que poderia ser contemplado com pessoas diferentes, porque um é muito específico, o outro é bem mais generalizado, mas e dependendo agora, se for também presencial, aí também dificulta para algumas pessoas, né? Principalmente para mim, por exemplo, né? Então, vamos ver, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar em duas votações. Eu não sei como é que está o tempo do Fernando, né? De repente ele tem alguma reunião e tem mais algum assunto que ele quer fazer. Se a gente já ouve o assunto dele, libera ele, e depois a gente faz essa votação de comitês. Eu acho que é melhor, hein, Ronaldo? Vamos avançar, melhor, né? Porque daí depois a gente trata isso. Fernando. Vamos lá, então. Só para responder a sua pergunta lá atrás, Ronaldo, eu consegui abrir a tela aqui do Transferegov, que é o portal que a gente se inscreve, né, para receber os recursos. Eu coloquei da seguinte forma, até por orientação do próprio MINC, que a questão era subir no sistema para receber o recurso quanto antes. Então, na verdade, ficou o seguinte, 75% para ações gerais,
que são custo operacional de 5%, né? Então, deu 101 mil reais aí. Fomento cultural, eu coloquei 1.021.000, nos quebrados. Depois tem obras, reformas e aquisição de bens culturais, eu coloquei 200 mil. E subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais, eu coloquei 200 mil. Então, esses valores são dentro dos 75%, que são ações gerais, vamos dizer assim. Eu coloquei dessa forma, contemplei todas as possibilidades e com valores aleatórios só para a gente cumprir aqui e receber o recurso. Isso aqui não necessariamente precisa ser o final, né? E depois, os outros 25%, obrigatoriamente, ele vai para implementar a Política Nacional de Cultura Viva, que ficou o valor de 507 mil reais. Então, a única distinção que tem aqui são essas, 75% para ações gerais e 25% para a Política Nacional de Cultura Viva, que é um assunto que depois a gente debruça e vê como é que a gente vai aplicar isso, tá? E com relação ao Céu da Cultura, a Secretaria se cadastrou, porque ela veio via estados, né? No caso, a Secretaria de Cultura de São Paulo abriu uma inscrição, um formulário, a gente se inscreveu, nós até recomendamos um terreno lá no Santa Teresa para a criação do Céu da Cultura. Mas o governo do estado de São Paulo, por suas razões, não aderiu ao Céu da Cultura, tá? Então, aqueles 30% da PENAB 2 que o Rafael falou, já foi retirado daqui. Então, aqui já não tem esses 30% da PENAB, tá? Então, só para encerrar essa questão. Tá bom, obrigado, Fernando. Então, beleza? Você quer seguir com a sua fala, da próxima sobre o plano de cultura da cidade, né? E daí depois, no final, a gente faz as votações e te encaminho, tá bom? Beleza. O plano de cultura, a gente tem 2 emendas, né, para a realização do plano de cultura. Eu acho importante também a gente dialogar bastante para ver que caminho que a gente vai seguir, né? A gente tem esse valor para a gente contratar, de repente, uma empresa do setor, do ramo, para fazer essa consultoria, essa assessoria, né? Porque o plano ele envolve várias reuniões, envolve uma série de construções. Então, eu acho importante também a gente, mais um comitê, né? De repente, criar mais um comitê para a elaboração do plano municipal de cultura. Lembrando que tem uma emenda para o plano de cultura e tem uma emenda para o sistema de informações e indicadores culturais. Na verdade, se conversam, né? Um complementa o outro. Assim como a própria lei do Sistema Municipal de Cultura, que também precisa de atualização, né? Então, eu acho que esses 3 assuntos a gente tem que trabalhar em conjunto. Só para lembrar que o comitê ele já foi criado, né? A comissão aqui os nomes já foram escolhidos, né? Os nomes já foram escolhidos, verdade. Só tem precisa marcar a primeira reunião. Na verdade, a bola está na sua mão. Você que coloca para jogar. Sim, mas que final de ano não dava, né? Final de ano, agora não, carnaval, verdade, então, só como que é. Claro. Mas agora é você que marca a próxima. A gente está esperando Fechou. você. Beleza. Na verdade, eu preciso juntar os nomes aqui da secretaria e publicar essa portaria com esse comitê para oficializar, né? Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade na nossa mão para a gente construir e fortalecer institucionalmente a secretaria, né? A gente tem um recurso agora, tem as pessoas interessadas, né? Tem um comitê, então eu acho que vai dar certo. Fernando, essas emendas vieram de que mandato que encaminharam essas emendas? Foi do Representa Taubaté. As duas? Estou com as emendas abertas aqui. Não, deixa eu só conferir aqui. Detalhe, nós recebemos um total de 1.500.000 e poucos mil de emendas. Uau. Então, é muita emenda. Logo, é muito trabalho, porque a gente precisa executar as emendas. E tem emenda que é mais simples, que são eventos que já acontecem, a gente financia os eventos, etc. Mas tem emendas que são mais complexas. Essa, por exemplo, do plano é uma emenda complexa, que demanda muita dedicação, né? E tem outras também que precisam, né, de uma dedicação um pouco maior, assim, para a gente executar da melhor forma possível. Deixa eu conferir aqui. Eu posso dar informação, foi o que eu falei já na outra reunião, que foi a emenda que
que foi o projeto que o Fernando mandou para o nosso mandato lá, do projeto de emendas parlamentares, para o Plano Municipal de Cultura e para o SMIC, e que eu ajudei na captação junto com a Carolina Dátola, lá do gabinete da vereadora Thalita. Então, foi uma emenda do representante Taubaté e uma emenda do gabinete da vereadora Thalita. Legal. Então assim, fica o compromisso do Fernando de agendar a primeira reunião. A gente vai precisar correr um pouquinho com essa história, né? O outro assunto que você ia tratar? Planejamento de ações para o exercício. Eu até separei um documento, mas não estou conseguindo compartilhar aqui, não está aparecendo nas possibilidades aqui. Mas não tem problema. Eu abri ele aqui e eu vou falando. Eu distribuí da seguinte forma, né? A gente tem a questão de várias frentes de trabalho da Secretaria, né? Primeiro, nós temos a promoção de eventos culturais, que são os eventos do calendário oficial, né? Por exemplo, Carnaval, Festa de Quiririm, Festa do Folclore, Aniversário da Cidade, enfim, que são os eventos de grande porte que a gente chama, que o evento com acima de 500 pessoas, né? Então já é um evento de grande porte, do calendário oficial, e demanda muita dedicação aqui da equipe, né? Então a gente tem esses eventos. Tem apoio às comunidades, a gente recebe bastante pedido de centros comunitários, moradores de bairros pedindo alguma coisa nas praças, né? Então a gente faz esses atendimentos também, que está dentro de eventos culturais. Nós temos também apoio a projetos do PROAC, PRONAC e demais editais que a gente também apoia, né? Por exemplo, semana passada a gente fez uma visita técnica na Santa Terezinha, de um PROAC super legal que vai vir para Taubaté. Então, também a gente faz esses apoios, né, aos projetos de PROAC, que também precisam de uma atenção, né, e demais demandas de eventos culturais que a gente vai recebendo ao longo do ano. Tem esses eventos que são pré-agendados, mas também, por exemplo, chega pedido aqui, vou utilizar aqui o teatro, né, ou pedir autorização para usar a Praça da Eletro, enfim, são essas demandas de eventos culturais. Execução, segunda frente, execução de emendas impositivas, que eu acabei de falar, que é um total de 1.587.000 de emendas. Então, tem emenda de 100 mil para evento, é mais fácil, porque é registro de preço de estrutura de eventos, é mais fácil. Aí tem várias emendas picadinhas, de 2 mil, 5 mil, 10 mil, que a gente precisa entender do que se trata essa emenda, né? Então, também dá um trabalho para a gente conversar com o autor da emenda, ver para que é aquela finalidade, para a gente poder executar. São várias emendas, está na LOA, quem quiser ter acesso, né? A gente tem também execução de convênios, que são emendas do Estado, da União, que também demandam um esforço. Outra frente de trabalho, aplicação das leis, como a gente já falou, Lei Paulo Gustavo, PENAB 2. A gente tem algumas obras em andamento, que é de responsabilidade da Secretaria de Cultura, restauro da Vila Santo Aleixo, por exemplo. Semana passada fiz uma visita lá. A obra está em andamento, né? A gente está ajustando o contrato. A Capela do Pilar, a gente fez a primeira intervenção, que é a revitalização externa, né? A gente devolveu, pelo menos assim, para a paisagem urbana, acho que já dá uma elevada na autoestima com relação à Capela do Pilar, né? E agora a gente está trabalhando um projeto interno. Inclusive, a área de projetos lá, do planejamento, encaminhou o projeto para o IFAM e Codefat, e estamos aguardando a devolutiva. Nós contratamos um projeto de restauro do sítio do Pica-Pau Amarelo, através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é um fundo onde é colocado recursos de outorga onerosa, enfim, tem mais a ver com o planejamento, mas que também permite a aplicação do recurso em patrimônio histórico. Então, a gente fez essa articulação, tanto o coordenador do sítio, o Wallace, o Paulinho, gestor de museus,
Nós fomos até o comitê gestor do fundo, apresentamos a demanda e esse comitê gestor do fundo autorizou a utilização desse valor de R$130 mil para a contratação do projeto de restauro do casarão. Porque o casarão, ele sofre em silêncio lá, né? Porque ele está aberto ao público, ele está funcionando, só que ao mesmo tempo tem rachadura, infiltrações, né? Madeiramento. Então a gente precisa tomar medidas agora para que lá na frente a gente pelo menos já tenha um projeto para poder fazer esse restauro necessário. Mais cedo ou mais tarde vai precisar, né? Tem também a questão do Teatro Metrópole, que tem problema de goteira, né? A gente está correndo também, fazendo a captação de recursos. E a montagem do Museu Histórico também, que não é uma obra, né, mas é um serviço também que a gente está acompanhando esse ano. Outro eixo de atuação são a gestão dos equipamentos culturais, é o dia a dia, né? Tanto da área de museus, Teatro Metrópole, Centro Cultural, a sede da Bamuc, lá em Quiririm, Biblioteca Central e Biblioteca de Quiririm. Então, é aquele dia a dia ali, quebrou um vidro, tem que repor, tá com goteira, tem que arrumar, material de consumo, enfim, esse dia a dia, gestão mesmo de equipamentos, né? E tem um outro eixo, que é a legislação, né, que envolve a questão do Sistema Municipal de Cultura, que a gente precisa fazer essa atualização, né? O nosso projeto de Plano Municipal de Preservação do Patrimônio, que foi feito em conjunto com a Secretaria de Planejamento, já foi enviado para a Câmara também, então a gente precisa acompanhar isso, é importante. Elaboração do Plano Municipal de Cultura, implantação do Sistema Municipal de Cultura, implantação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, que também faz parte, né? E a questão da lei de incentivo, né? Que a gente precisa de se debruçar também para ver se a gente consegue captar um pouco dessa parte para a cultura. Eu acho isso muito importante. E questão da receita do Fundo Municipal de Cultura. Eu acho importante a gente pensar em mecanismos de pingar na conta do fundo, né? A gente tem as leis federais, ok, mas e a arrecadação municipal? Nós temos o Teatro Metrópole, que recolhe a taxa, né? Eu estou elaborando aqui uma justificativa, um projeto, para encaminhar para a Secretaria de Fazenda para ver se a gente consegue, pelo menos, as taxas de uso do teatro que sejam colocadas no Fundo Municipal de Cultura. A gente começa a aumentar a independência, vamos dizer assim, da cultura através do fundo, né, por intermédio do Fundo de Cultura. Eu acho isso importante. A gente tem aproximadamente uns R$10 mil de receita no Teatro Metrópole, que vai para o Tesouro, né? Se ficasse no fundo, teria um valorzinho ali, acumulando, rendendo, né? Justamente para editais de fomento da cultura. Por que eu tenho vontade de arrumar aqui o Teatro no Centro Cultural, né? Justamente para a gente também já criar uma possibilidade de receita, que se você adequar ao espaço, o camarim, ar-condicionado, assentos adequados, né, iluminação, som, a gente de repente consegue colocar a alocação também para teatros menores, apresentações menores, valor obviamente menor do que o Teatro Metrópole, e também já vincular essa receita ao Fundo de Cultura, né? Então eu tenho esse desejo já faz um tempo e quero, né, aplicar, que eu acho que todo mundo ganha. Esse é um resumo aqui do planejamento. Se tiver algum detalhamento, se vocês acharem necessário algum detalhamento, a gente pode fazer, tá? Seja no eventos culturais, de obras, de gestão, qualquer assunto, tá bom? Alguém quer fazer uso da palavra? Alguma questão? Algum encaminhamento com relação à apresentação do secretário? Eu só queria falar que eu acho bem interessante, né? Até foi uma das sugestões que eu dei também no negócio, quando disse quais as ações que a gente podia fazer, né? No Paulo Gustavo, realmente ter mais espaços em Taubaté, onde a gente pudesse ter apresentações que não fosse do tamanho do Metrópole, né? Porque nem todo mundo tem para fazer apresentação e também dá para fazer mais rotativo, né?
ter mais espaços para mais teatrinhos, teatros pequenos, café-teatro, essas coisas. E essa ideia do centro cultural eu acho bem interessante, né? Porque o centro cultural realmente teria que ser bem mais aproveitado, né? E não chover dentro também, né? Não alagar. Eu acho bem interessante essa forma de ter mais espaços para se apresentar. Tá? Legal. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Obrigado, Fabiola. Tudo certo? Eu vou pedir para o Fernando encaminhar para a gente essa apresentação que ele fez, para a gente guardar aqui no conselho. Se algum conselheiro quiser depois ter contato com isso, né? Se você puder mandar esse material, se tiver algum lugar que possa acessar, né? Porque daí os conselheiros podem consultar, se tiver alguma coisa, tá bom? Então, quero agradecer o Fernando, secretário de Cultura, dizer que a gente do Conselho está junto com ele, né, nesse ano aqui, vamos trabalhar juntos, né? E precisando da gente, estamos por aqui, né? E assim, vamos criar esses comitês, e daí a gente já te dá essa devolutiva de quem é que vai, se vai ser 2 comitês ou um, a gente vai decidir agora aqui. Vamos fazer uma votação, ver que se a maioria prefere um comitê ou 2, e a gente encaminha isso ainda amanhã, a gente já encaminha para você. Assim, o resultado, hoje, a hora que acabar a reunião, a gente já encaminha para você. Beleza, pessoal, eu agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição, né? Qualquer dúvida, estamos aí. Espero que tenha respondido a contento todas as indagações aqui. E vamos aproveitar esse ano, vamos executar, tem bastante coisa legal para a gente fazer, né? Então, mais uma vez, um grande abraço, agradeço a todos e excelente final de reunião para vocês. Valeu. Obrigado, Fernando. Obrigado. Valeu, Fernando. Valeu, secretário. Então, eu vou colocar em votação aqui. Vamos fazer o seguinte: se manifeste, né? Quem é a favor? Não, faz assim, Fabiola. Você quer falar, Fabiola, por favor? Eu vou colocar em votação. Só mais um esclarecimento. Quer dizer que vai ter um comitê que já está formado, que é para o plano, e aí vai ter outro comitê, ou vai ser tudo o mesmo comitê? Não, vai ter outro comitê agora que vai ser formado. O comitê do plano já está formado. Esse é um comitê que já está certo, já está publicado, está tudo certo, vai publicar, já foi escolhido as pessoas, já está lá, né? Agora a gente vai votar aqui se vai ser um comitê para dar conta dos dois, e caso o comitê não dê conta, volte aqui para o conselho e a gente cria um outro, ou então a gente já cria 2 comitês. Tá, né? ok. Então, eu vou colocar em votação isso, porque você fez a defesa para 2 comitês, o Pedro fez a defesa para um comitê, teve uma gente que defendeu e tal. Então, eu vou colocar em votação aqui. Eu vou fazer 2 votações, então, para ir mais rápido, tá? Quem é contrário à formação de um único comitê se manifeste agora. Eu. Então, tá aqui. Você, 1, 2... Eu. Bom, tem 3 votos aqui, tem 3 votos que são contrários à realização de um único comitê. Então, isso significa que os outros votantes todos são a favor, né, de um único comitê, né? Então, pelo que está dando aqui, a gente vai criar um único comitê, tá bom? Porque a pergunta que eu fiz foi quem é contrário à criação de um único comitê. A gente teve 3 votos contrários, então significa que os outros votos foram a favor, né? Posso até perguntar aqui, quem é a favor da criação de um único comitê? Se manifeste com a mãozinha, ou com joia, ou com o que for. Eu sou a favor de um comitê só. Então, olha lá. Ronaldo. Pronto, já a maioria é a favor de um único comitê. Então, vamos criar um único comitê. Agora, eu vou pedir para que quem deseja fazer parte desse único comitê, a gente ficou acordado o seguinte, está gravado aqui para a gente ficar gravado, né? Vai ser um único comitê, mas caso esse comitê não dê conta, ele vai voltar aqui no conselho e vai solicitar, né? Vai solicitar que seja criado um outro comitê, tá bom? Então, é o único comitê que vai dar conta desses 2 assuntos, mas caso não dê conta, ele vem aqui e a gente cria um outro comitê. Então, quem está disposto a colaborar com esse comitê, que levante a mão.
Ronaldo, eu estou disposto, mas eu acredito que eu vá aqui pela secretaria. Então, por conta disso, eu não vou me colocar à disposição pelo conselho. Tá joia? Tá ótimo. Então a gente está aqui com os nomes: Jonathan, Elizabeth, Rosângela, Fabiola. Eu estou usando o login do conselho para, né, para criar a reunião. Então, quando eu levanto a mãozinha, aparece ali, conselho levantou a mão. Natália. Mas sou eu, tá? Natália. Eu não sou funcionária da Secretaria de Cultura, mas eu me coloco à disposição também. Então, você quer anotar os nomes? Então, Vou fazer isso. Natália, Jonathan, Elizabeth, Rosângela, Fabiola. Então, essas pessoas aqui, Jonathan, Elizabeth, Rosângela e Fabiola, são as pessoas que vão participar. Natália, Jonathan, Elizabeth, Rosângela e Fabiola. São as pessoas que vão participar do comitê. E o Pedro Rubim também, tá lá. Não, desculpa. Você também, Pedro, ou não? Você abriu, se levantou e abaixou? Eu apertei aqui sem querer, gente, desculpa. Eu voto nos 3, nesse grupo aí. Tá bom, não, mas é que... Então desculpa, pronto. Apertei então sem querer, desculpa. Tá bom, Natália, Jonathan, Elizabeth, Rosângela e Fabiola. Perfeito? Tá anotado. Eu já tô no comitê... Eu já tô no comitê lá do plano estadual, do plano municipal de cultura, então eu vou permanecer lá, tá bom, gente? A demanda tá grande aqui pro meu lado também. A mesma coisa comigo. Então a gente vai ter esse grupo aqui, e daí a gente fica combinado o seguinte: se vocês perceberem lá, né, como vocês vão estar fazendo parte de duas frentes, né? Lei Paulo Gustavo e a PNAB, né? Se vocês perceberem que a demanda é muito grande, vocês retornem para a gente cria um outro comitê, se for o caso, tá bom? Natália? Se precisar de outra coisa também, a gente ajuda, né? Ok. Não, com certeza, a gente está aqui para ajudar e também para colaborar. Agora eu vou colocar em votação uma coisa, vocês podem abaixar a mão já, quem está com a mão levantada, está feito o comitê já, está ótimo. Eu vou colocar em votação aqui, que é o regimento interno, a cada 3 meses a gente precisa votar se o formato da reunião aqui está correto, se a gente permanece no formato virtual, e se no dia e horário está tudo bem. Então, se todos concordam, a gente continuar as nossas reuniões do Conselho, a última quinta-feira de cada mês, às 15 horas, no formato virtual. Se todos concordam, permaneçam como estão, ou se alguém é contrário, levanta a mão. Beth, pode falar. Beth Jonathan. Então, para mim, na quinta-feira é meio complicado, porque eu trabalho aqui no figureiro, né? Até eu estou aqui agora. Então, eu paro um pouquinho, atendo, e a quinta-feira, para mim, é complicado. Qual que é o dia que você não trabalha? Os outros dias, aí dá para não fazer. Segunda, a quarta. Tá bom. Segunda, terça, Jonathan? quarta, sexta. Eu ia orientar se talvez pudesse ser um pouco mais tarde a reunião, entre 4 e 5 horas, porque o horário das 3 horas é um horário muito corrido para mim também, e que algumas pessoas já tinham dito que também esse horário talvez ficasse um pouco mais complicado. Então, o meu problema é mais a questão do horário. Poderia ser ou um pouco mais tarde. Certo. Rosângela? O meu também fica complicado o horário, porque eu trabalho em secretaria de escola. Esse horário é bem complicado para mim. Eu, às vezes, tenho que ficar de cantinho, com um fone de ouvido, mas fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, se fosse um pouco mais tarde, para mim era melhor. Rosângela, a escola que você trabalha é pública? Isso. Então, mas você, no teu caso, eu acho que não dá, Natália, para fazer um encaminhamento de um ofício. De Tremembé. Não, eu sou de Tremembé. Ah, tá, não, aí não dá certo. No meu caso, eu sou de pública, só que daí, como, infelizmente, eu não sei mais com quem tratar sobre isso, eu não consegui pedir a dispensa. Mas no teu caso, Jonathan, eu acho que a dispensa é possível. A gente pode fazer uma... Quem fazia para mim era o Fernando. E aí, agora, eu não sei com quem eu
precisaria falar sobre ela. Não, a gente vai falar com o Fernando, então. Vamos falar com o Fernando sobre isso, porque independente de mudar o horário, eu acho que é fundamental que você tenha dispensa, né? É com áudio agora, né? É É o com áudio áudio Freitas. agora. Então, isso. Você, Tá bom? como O você... Fernando que ele mencionou é o Fernando que era gestor da área de museus, Isso. não o Fernando da cultura. Isso. Era o Fernando entendi. Borges, Era o né? Fernando Borges, isso. É, o Certo. Fernando resolvia essa parte para mim. Tá, Daí então- agora eu queria saber só com quem eu poderia ver, porque exatamente por causa disso. Porque se eu estiver aqui, eu não consigo mencionar de forma nenhuma. Então vamos verificar isso, vamos encaminhar via o Fernando secretário, ver se ele consegue fazer um ofício para sua escola, passa o nome, vamos ver como é que a gente faz isso, mas você tem o direito, você participa do Conselho Municipal de Cultura, gente. Não tem como ser um funcionário, tá num espaço público e não ter o direito de participar disso, entendeu? Então a gente vai verificar isso para você, tá, Jonathan? Eu vou colocar em votação Perfeito, aqui. obrigado. O Túlio também tá com o mesmo caso. O Túlio também? Ele é da mesma empresa que eu. Ah, então perfeito. Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos encaminhar você e o Túlio o nome da escola que você trabalha, qualquer coisa para a Natália, para a gente poder fazer o nosso Bateu o carro? Eu não, processo de mas... encaminhamento, tá? O quê? Tá vendo? Bateu no você? Como, né? Obrigado. Mulher... Mas como que ela bateu ali? Então, só um minutinho, Natália, você consegue puxar o... Ainda tem que alguém tirar o microfone. Pronto, desativei. Pronto, Túlio, pode falar. Desculpa. Ah, só tava agradecendo mesmo, obrigado. Tá bom, então a gente faz isso aqui. Eu peço para você, Túlio e Jonathan, encaminhar para a Natália o nome da escola, o nome da empresa, esse tipo de coisa, para a gente conseguir ver via Fernando a liberação de vocês. Eu vou colocar em votação, então, nas nossas reuniões, serem nas terças-feiras, ou melhor, última terça-feira de cada mês, para que a Betinha possa participar mais tranquilo, às 4 horas da tarde. Né? Terça-feira eu não consigo. Não? Segunda-feira? Só para, gente, vou compartilhar um calendáriozinho aqui com vocês. Eu mandei lá no grupo do conselho. Isso. E aí, ali está marcando também quais são os feriados que a gente tem, porque daí a gente já pensa, né, se alguma reunião cair em algum desses dias, a gente já faz esse remanejamento. E outra coisa que eu gostaria também de comentar é que a nossa gestão atual aqui do Conselho, não só da mesa diretora, quando eu falo gestão, é toda essa composição que nós fazemos parte, com todos esses conselheiros eleitos, mesmo os que foram eleitos em julho do ano passado. A nossa gestão termina no dia 13 de junho. Então, ali, quando for para meados de abril, março, abril, maio, a gente vai precisar criar uma nova comissão também, para a gente falar do Fórum de Cultura desse ano, para que a gente... Quem foi eleito a primeira vez pode participar de uma segunda eleição, pode se candidatar a ser conselheiro novamente. Quem é representante do poder público são essas secretarias, né, que indicam quem são os seus representantes. E, enfim, aí a gente vai passar por esse processo, então por isso que eu estou apresentando só um calendário até esse mês de junho. Eu já estou compartilhando, já aparece aí. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Outra coisa... Nós temos mais 5 reuniões. Isso. Nós temos mais 5 ordinárias pela frente. Aliás, mais 4. Eu marquei ali a 27 de junho, mas o dia, né, que completa os 2 anos dessa gestão, os 24 meses, é 13 de junho. Então, a eleição tem que acontecer em maio, é isso? Para que em junho os novos conselheiros, diretoria, mesa diretora assuma, né? É isso mesmo. Então, perfeito. Então, eu queria consultar a conselheira Betinha
Betinha, você vem participando com a gente, você acha que você consegue só mais essas outras reuniões, que seriam mais 3 ou 4 reuniões, você permanecer nesse mesmo horário e nesse mesmo dia? Você consegue, Betinha? Tá bom, eu falo com as meninas aqui, porque elas que estão atendendo aqui no figureiro, é meu dia de trabalho aqui, né? Mas eu peço para elas ajuda aqui, daí eu dou um jeito, tá bom? Eu peço desculpa para você, porque eu tentei remanejar aqui, mas aí cai no dia de outro, cai no dia de outro. Então eu peço desculpa para você, tá bom, querida? Bom, então, assim, eu vou colocar em votação a permanência, né, deste mesmo horário e desse mesmo dia, última quinta-feira de cada mês, para as nossas reuniões do Conselho. Se todos estão de acordo, permaneçam como está, ou se alguém ainda quiser fazer alguma fala, que se manifeste. Então está aprovado, a última quinta-feira de cada mês, reunião virtual do Conselho, até o mês de maio, porque junho já assume os novos conselheiros, né? Inclusive em maio, Ronaldo, não é exatamente a última quinta-feira do mês, porque a última quinta-feira do mês, dia 30 de maio, é Corpus Christi. Então é a quinta e a sexta, né? Tá azulzinho aqui. Então eu joguei para uma quinta-feira anterior, por isso que eu assinalei o dia 23. Tá ótimo. Tá? Eu posso dar mais uma sugestão? Me parece que no regimento, o regimento ele fala que é na segunda semana. É verdade. Acho que lá no regimento. Então eu acho que seria inicialmente. Acho que a gente já poderia ajustar as coisas ao regimento. Mas eu acho que como a gente já fez a votação, né, mesmo que tenha um regimento, né? O plenário é meio soberano para mudar alguma coisa, né? Mas eu acho que como a gente já votou e está todo mundo de acordo, se é a última quinta-feira de cada mês, isso aí o que eu queria mudar seria, ao invés de fazer, seria na segunda, então mudaria todo esse cronograma aqui, seria dia 11, deixa eu ver, seria dia 15 de fevereiro, isso? Logo depois do carnaval. Dia 14 de março. Dia 16 de abril. Não, a segunda semana, a segunda quinta-feira de fevereiro é dia 8. Então dia 8 não é carnaval? Não, carnaval é 13 e 14 de fevereiro. Aliás, perdão, 12 e 13, dia 14 é quarta-feira de cinzas. O que você acha, Pedro? A gente mantém assim ou você quer que a gente coloque? Não, pelo amor de Deus. Só para vamos tocar do jeito que a gente tocou e deixa para a próxima gestão colocar as coisas, né, em ordem. Até porque o nosso caso é excepcional. A gente só seguiu como já estava sendo feito anteriormente, isso é verdade. Não foi uma decisão nossa assim, de colocar na última quinta. A gente pegou o avião em queda, a gente só não deixou o avião cair. A gente conseguiu botar ele para cima. Ô, Fabiola, você levantou a mão, querida? Sim, única coisa, uma coisa que eu queria saber, o comitê que vai ser formado e essas questões que nós vamos analisar, a gente tem o prazo para até quando? Não, o prazo é esse ano todo. Durante esse ano... Mas, na realidade, o comitê, então, só vai trabalhar até maio. Não, esse comitê, até maio, provavelmente, vocês já vão ter resolvido isso, porque tem que lançar o edital, essa coisa toda. Então, assim, esse edital tem que ser aplicado durante esse ano, né? Então, o comitê ele é desfeito assim que passa toda essa etapa de criação do edital, tal, mas eu acredito que até maio já está tudo certinho, entendeu? Não vai passar de maio, não. Então tá bom. Porque a Aldir Blanc vai ter que ter o mesmo processo, vai ter que ter audiência pública e tudo mais, né? Isso vai ter que ser feito então. Nesse primeiro semestre ainda. Isso. Bom, gente, eu acho que a gente não tem mais nenhum assunto para tratar, né? A gente conseguiu ter a devolutiva do secretário, conseguimos fazer as votações necessárias, criamos o comitê, votamos a nossa agenda para até maio, junho desse ano, né? E a gente se encontra em fevereiro, então. Desejo a todos um belo carnaval.
Lembrando que as marchinhas lá em São Luís do Paraitinga está rolando, festival de marchinha que é muito bacana, para quem gosta de marchinha, vale a pena pular o carnaval lá na marchinha, né? E vamos estar aqui todos trabalhando. Se tiver alguma questão, encaminha para a secretária aqui, que a gente dá conta aqui quanto mesa diretora, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma fala? Senão a gente encerra a reunião de hoje. Tá bom. Peço desculpa pela demora. Valeu, gente. Oi, Rafa. Só falei valeu. Falou, maravilha. Obrigado, gente. então. A Rosângela. Rosângela, pode falar, querida. Quero fazer um convite a vocês. Nós já estamos em ensaio na Boêmios da Estiva e todos são bem-vindos para prestigiar os nossos eventos. Teremos hoje, quarta-feira que vem e sexta-feira, ensaio geral. Eba, só para dizer uma coisa aqui também, viu? Esse ano tá fazendo 40 anos do Carnaval de Rua de Taubaté. E nós vamos fazer prevalecer esse Carnaval de Rua, porque nós desfilaremos na comunidade, não na Avenida do Povo. Optamos por agradar a nossa comunidade esse ano. E, Rosângela, e a Estiva foi a primeira campeã do Carnaval de Taubaté. E aqui tem mais títulos, 15 títulos. Uau, que legal, cara. Obrigado, gente. Falou, obrigado mais. mesmo. Abraço. Participação de todos. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Obrigado. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, valeu, Osvaldo. Valeu, querido.